Eu quero crer que a maioria dos deputados talvez não tenham prestado atenção no o que o governo vetou nesse projeto. Esse é aquele projeto sobre a gratuidade de 2 passagens para pessoas com deficiência ou idosos em ônibus intermunicipais. O que acontece? Lembram aqui, eu tinha apresentado uma emenda, mas a emenda não foi acatada, mas houve um acordo para que o teor da emenda fizesse parte do projeto. Por quê? Em vários municípios capixabas, você tem, por exemplo, 3, 4 ônibus, por exemplo, que saem de Montanha, ou de Conceição da Barra, ou de Boa Esperança. Desses ônibus, 3, por exemplo, são executivo e 1 é convencional. Então, essas passagens gratuitas ficam reduzidas apenas ao ônibus convencional. Eu não estou certo agora, mas eu acho que é em relação à Conceição da Barra. O ônibus convencional que tem, e me parece que as empresas fazem isso propositalmente para não ceder estas passagens, esse ônibus sai de lá 11 horas da noite. Pelo veto do governador, porque nós tínhamos conseguido, então, naquele dia, inclusive eu não entendi nada, porque foi aqui com a interlocução do líder do governo, com a Casa Civil, de aceitar. E assim os deputados aprovaram por unanimidade o projeto, inclusive com vários deputados fazendo discursos, elogiando essa situação. Com o veto do governo, volta a estaca zero, ou seja, as pessoas têm direito apenas aos ônibus convencionais, que em muitos lugares, como eu estou dizendo, é apenas um ônibus. Mas o governo aqui, nesse veto, também deu um tiro no pé. E nós avisamos, a minha assessoria avisou o governo sobre o risco desse veto. Porque ao vetar o parágrafo 1º, que é o veto total, ele extinguiu o parágrafo 1º, é justamente o parágrafo que dizia sobre a gratuidade de 2 passagens, tanto em ônibus convencional como em ônibus executivo. Como ele excluiu isso aqui, em tese, as pessoas têm direito a todas as passagens agora, porque em nenhum momento nesse projeto se repete que são 2 passagens. Ou seja, entende-se então que é para todo mundo, que é para qualquer número de passagem. As pessoas vão poder entrar na justiça com isso. Nós alertamos a assessoria do governo, mas sequer fomos ouvidos. Aqui, nesse veto do governo, há uma maldade. Há uma maldade imensa com as pessoas com deficiência e com os idosos, que passam a ter direito a apenas 2 passagens, lembrando, por exemplo, um ônibus que saia de Montanha, que só tem um ônibus convencional também, salvo engano, o resto é tudo executivo, e aqui eu digo, parece-me que as empresas, em função desta lei, colocam justamente a maioria dos ônibus executivos para não dar o direito aos deficientes e às pessoas idosas. Então assim, olha só, são 2 passagens apenas, em um ônibus. Então, por exemplo, se tem 5 ônibus saindo do município em direção à Vitória, mais um convencional, essas 2 gratuidades só servem para um ônibus, só para o convencional. Esse projeto, a nossa procuradoria fez o parecer pela rejeição do veto. Quando o projeto foi aprovado aqui, foi aprovado por unanimidade, e eu até gostaria de ouvir do deputado Dari depois, qual é a situação que se isso aqui foi negociado no dia que foi votado aqui, de tal forma que toda a base do governo votou favorável, por que o governo vetou agora? Por pressão das empresas? Porque é a única justificativa, que houve uma pressão das empresas de ônibus para o governo vetar isso aqui. Porque isso foi negociado no dia que esta matéria foi votada aqui, inclusive com vários deputados fazendo discursos elogiosos sobre essa situação. Então, assim, aqui eu quero crer que boa parte dos deputados não tenham se antenado para o que exatamente o governo está vetando. Ele está tirando o direito dos deficientes e dos idosos de pleitear essas 2 passagens em qualquer ônibus. E lembrando mais uma vez,
grande parte dos municípios, sobretudo os mais distantes da capital, põe apenas um ônibus convencional. A maioria dos ônibus são executivo. Para mim, uma forma proposital justamente para não ceder esse direito aos idosos e aos deficientes. Nós entramos, inclusive, deputado Dari, eu já termino, nós entramos com uma representação no Ministério Público sobre esta questão da oferta das empresas, que ofertam um número muito maior de executivo e apenas um ônibus convencional. Muito obrigado.